Boa noite a todos. Nós estamos falando aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, da ABRAP MS. Vamos hoje dar continuidade ao estudo do livro Amor Imbatível Amor, de Joana de Ângeles. Nós estamos no capítulo 8, Queda e Ascensão Psicológica. O item hoje é autoafirmação. Vamos iniciar então. Vê se ficou para vocês aí grande. Ainda não. Para mim, não. Espera aí que eu vou pôr o outro, então. Espera só um pouquinho. Vou ver se o outro dá certo. Vê se ficou grande. Sim. Tá, ok. Só falta Então, eu achar. Achei a setinha. Tá, ok. Então pode agora continuar, Denise. é só passar a próxima já. Essa é só a capa, né? Então Isso. vamos lá. As raízes da autoafirmação do indivíduo encontram-se na sua infância. Quando os movimentos automáticos do corpo são substituídos pelas palavras, particularmente quando é usada a negativa. Ao recuar qualquer coisa mediante gestos, a criança demonstra que ainda não se instalaram os pródromos, que são os primeiros indícios, né, da sua identidade. No entanto, a recusa verbal peremptória, que é definitiva, decisiva, a qualquer coisa, mesmo aquelas que são agradáveis, denotam que está sendo elaborada a autoafirmação, que decorre da capacidade de escolha daquilo que interessa ou simplesmente se trata de uma forma utilizada para chamar a atenção para a sua existência, para a sua realidade. Então, aqui, esse início já ficou bem claro, né, de como o começo dessa autoafirmação no indivíduo, né, na questão da recusa, quando a criança já começa a ter as suas escolhas, né, ela até colocou aqui que é como uma escolha, que vai determinando essa autoafirmação no indivíduo. Pode passar. No decorrer, meninas, também, se vocês quiserem já ir comentando, tá? Pode comentar. Ok. Trata-se de um senso de identificação infantil, sem dúvida, no qual a criança, ainda incapaz de discernir e entender, procura conseguir o espaço que lhe pertence. Dessa maneira, informando que já existe, que solicita e merece reconhecimento por parte das demais pessoas que a cercam. A criança vai testando, né? O que que ela consegue, o que que ela não consegue, diante dos seus desejos. E a partir daí, então, dessas atitudes, ela começa a se autoafirmar, né? A se fazer a escolha diante das suas atitudes. Ah, por aqui, se eu for, eu consigo. Ali, não. E até isso leva bastante tempo, porque a gente percebe que crianças maiores ainda estão nessa fase de tentativa ali, né? De o que que eu faço, o que que eu não faço, será que se eu falar tal coisa eu consigo com tal pessoa? Então ela vai se moldando, né? Ela vai testando enquanto ela vai formando essa personalidade dela em relação à autoafirmação. Denilce, eu achei interessante a Joana de Ângeles traz no primeiro slide, né, que é Uhum. a raiz da autoafirmação do indivíduo, né? E aí Sim, e é até por gesto, né? Não seria só pela fala. Eu achei muito interessante isso, porque na psicologia a gente tem assim uma das teorias, acho que não sei se é Freud, não tenho certeza, acho que de que a hora que, qualquer hora que a gente sabe que a criança está com o ego já deslocado, vamos dizer assim, né? Já para a consciência e não mais no self, né? É a hora que a criança, mais ou menos 2, 3 anos, a hora que a criança ela fala eu isso, eu aquilo, né? Já não está utilizando mais o self da mãe, o ego da mãe, sabe?
Então, Uhum. aqui é quando a Joana de Ângeles fala que a autoafirmação ela é até antes de uma fala e sim de gesto, a criança tem o gesto, né, de sim ou de não daquilo que ela quer, eu achei muito interessante. Para mim, foi assim como fala? Um conhecimento novo, sabe? Para mim foi. Aham. É, e se a gente parar para pensar, a criança tem isso mesmo, as suas vontades já desde antes da fala, né? Com Uhum, os gestos mesmo, de repulsa e tudo mais. é, é. Então, aqui é o segundo slide, né? Deixa eu ver o que que ela fala aqui. Aham. Aqui ela falou a questão que a criança começa a discernir, Ah, mesmo é. que ela não é capaz de discernir, ela já faz as escolhas, né? E Uhum, entender, ela começa a fazer as tentativas ali, o que que dá certo e o que que não dá. uhum, Pode passar. Aí, quando a criança concorda, afirmando a aceitação de algo, ela age apenas mecanicamente e por instinto, enquanto, utilizando-se da negativa, também denominada conceito do não, dá início à descoberta do céu, do senso de si mesma, do seu céu, passando, a partir desse momento, a exteriorizá-lo, afirmando o não mesmo quando sem necessidade de fazê-lo, só para ela ter aquela, sabe, contestar ali e manter a vontade dela. Eu entendi assim, manter a vontade dela em predomínio, né? Mesmo que não seja o que ela queira, mas o não é mais predominante nesse momento. É a sua maneira de autoidentificação, que não raro parece estranha aos adultos, menos conhecedores dos mecanismos da mente infantil, que eu acho que é um pouquinho do que você falou aí, quando você já tem uma base da teoria, né, de como que funciona com a criança, e até que se entende, mas quem é leigo no assunto, uhum, né, fica sem saber por que que a criança está se comportando daquela forma. sim. Quando ocorre a inibição da negativa, o que é muito comum, esse fenômeno dará surgimento a alguém que no futuro não saberá exatamente o que deseja da vida, experimentando uma existência sem objetivo, que o leva a ser indiferente a quaisquer resultados, e, por cuja razão, evita expressar-se negativamente, deixando-se arrastar indiferente aos acontecimentos, assim desvelando o estado íntimo de inibição, de timidez, de recusa de si mesmo. Aqui fala o contrário, né? Da criança que deixa de usar a negativa. Aí ela passa a ser uma criança inibida, com dificuldade de colocar as suas vontades, seus desejos, suas opiniões, né? E também passa a viver uma existência sem objetivo. Aí ela finaliza ali. Com o tempo, essa situação se agrava, levando-o a um estado de amorfia psicológica, ou seja, uma carência psicológica. Eu entendi que ela vai desenvolver na vida adulta uma carência psicológica. Eu Eu, acredito que seja isso. o Denilce, eu vou pegar aqui pelo IA do, do WhatsApp, porque eu tinha feito isso, de onde que tá? Quer ver, ó? A amorfia psicológica é um conceito que se refere à falta de forma ou estrutura na personalidade, pensamento ou comportamento de uma pessoa. Pode ser caracterizada por características: desorganização, instabilidade emocional, falta de identidade, dificuldade em estabelecer limites, pensamento desestruturado. Causas: trauma infantil, abuso emocional ou físico, doenças mentais, como esquizofrenia, transtorno bipolar, uso de substâncias e estresse crônico. Sintomas: confusão mental, dificuldade em concentrar-se, memória prejudicada, dificuldade em tomar decisões, sentimento de vazio ou desorientação. Tratamento:
terapia cognitivo-comportamental, terapia psicodinâmica, medicamentos, estabilizadores de humor, antipsicóticos, suporte social, educação sobre habilidades sociais e emocionais. Desafios: dificuldade em estabelecer uma relação terapêutica, resistência a mudanças, necessidade de abordagens terapêuticas personalizadas, risco de comorbidade com outras doenças mentais. Observação: a amorfia psicológica não é um diagnóstico oficial do DSM-5. O conceito é utilizado para descrever padrões de comportamento e pensamento. Um profissional de saúde mental pode ajudar a identificar e tratar as causas subjacentes. Eu achei bastante interessante esse termo que ela usou, né? E Uhum. aqui está dizendo assim, ó, quando ocorre inibição da negativa, quer dizer, e ela falou que é muito comum. Então, assim, a criança diz não por algum motivo, que a gente viu no slide passado, ou sem motivo, né? E ela é reprimida por isso, né? Então, Sim. ela vai entendendo que dizer não, ela não vai ser aceita, né? Ou pela mãe, pelo pai, ou cuidador, né? E se ela tem, aqui eu já vou colocar mais sal nessa comida. E se ela já tem, por exemplo, uma dificuldade de relação aí com essa mãe, ou a mãe com a criança, que isso é comum também, né? Ela vai fazer de tudo, porque ela é uma criança, ela vai fazer de tudo para ficar, vamos dizer assim, neutra, indiferente. Ela não vai usar o não, porque ela sabe que o não não vai ser bom para ela, né? Então, a Uhum. Joana de Ângeles nos alerta que pode chegar a uma patologia. Conforme a informação aqui, ainda não é, a morfia psicológica ainda não é diagnosticada pelo DSM, mas as informações são bem relevantes, né? É. Ela deixa de discordar, né? Ela passa a agradar para ficar bem na história, digamos, né? Isso mesmo. E isso vai Isso mesmo. prejudicá-la mais tarde. É, Uhum, Quando é como se ela deixasse de lutar por si mesma, né? Porque assim, exato. quando ela fala o não, ela está lutando pelos valores, pela construção dos valores dela. E aí, a partir do momento que fala, não, ela não pode. É como se ela ela é falasse, você não pode lutar para ser aquilo que você quer ser, né? Você tem que ser o que os outros querem, né? Então aí a personalidade vai ficar Encolhendo, né? Vai encolhendo as escolhas aí, olhando né? tímida, né? Ela não tem direito de expressar essa. Uhum. É aí onde vai. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa É noite. aí, Marina. é, é aí onde vai surgindo as máscaras, né? Que, é que são as personas, que é a desidentificação do self, né? É aí onde a criança ela vai se moldando para agradar e para não contrariar o outro, não, não deixar de receber um afeto, vamos dizer assim, entre aspas. É aí onde ela vai criando as personas, né? De boazinha, de faz Uhum. tudo certinho, de tímida, muitas vezes, né? De calada, quietinha, então não é bagunceira. Então vai criando os rótulos na criança, né? Isso. É. Em todos os grupos, né? Que ela chegar ao longo da vida, ela vai ter esse comportamento, provavelmente, de Uhum. agradar, de ser, Bem provável. né? Pode passar, Edna. O self, por sua vez, se estrutura e se fixa através do sentimento. E quando esse se encontra confuso, sem delineamento, a autoafirmação se enfraquece e a capacidade de dizer não perde sua força, o seu sentido. A autoafirmação se expressa especialmente no desejo de algo, mediante duas atitudes que paradoxalmente se opõem: o que se deseja e o que se rejeita. Então, aqui ela repete, né, de certa forma, que é importante essa questão da autoafirmação, porque a pessoa passa a discernir o que ela quer, o que ela deseja, né, e o que ela não gosta,
porque ela deixa de agradar a todos, né? Para se autoafirmar. E aí também aparece aquela, vamos dizer assim, aquele ajustamento que a gente chama em gestalterapia, que são os ajustamentos que ela tá ou o tempo todo esperando que alguém diga para ela o que ela deseja, o que ela deve escolher, ou ela não escolhe. Só que os desejos, eles ficam reprimidos e naturalmente eles vão para algum lugar. Uhum, Então, os transtornos de ansiedade, as, as dificuldades que vão se apresentando da pessoa que ela sempre tem planos, mas ela nunca consegue realizar. Ela deseja, mas ela não consegue realizar. Porque ela está tão acostumada a inibir o desejo que ela tem que ela não progride. Então, uhum, e quando ela o faz, ela faz ou por meio das introjeções que ela busca, né? Que é do pai, da mãe, da professora, do marido, até do filho, muitas vezes. Então, é isso que ela não consegue escolher e ela não sabe o que rejeitar, consequentemente. Uhum. É isso. Eu achei interessante aqui ela falar assim, ó, que o self, por sua vez, se estrutura e se fixa através do sentimento, porque o ego, ele precisa da razão, né? E o self do sentimento. Eu achei muito interessante ela colocar isso. E que quando acontece essa forma de repressão para essa criança, esse sentimento fica confuso, né? E quando esse se encontra confuso, sem delineamento, então a autoafirmação se enfraquece e a capacidade de dizer não perde a sua força e seu sentido. Eu tenho casos de pacientes que têm dificuldade de dizer não. Quando chegam, né, para o início, não sabe dizer não, sabe? Então, pode ser, né, que seja a questão aqui que a Jona é uma das hipóteses, né? Não, não todas as hipóteses estarão aqui, mas é uma das uhum. hipóteses, né? E aí o indivíduo vai ficando sobrecarregado, né? É. De sentimentos e tarefas que não são da sua escolha e que não são o que ele deseja, não é o que ele deseja. Uhum. Esse Exato. medo, né? Olha como Insegurança. repercute, né? Repercute na vida adulta isso, né? Uhum. O medo da oposição, né? É. De estar num lugar, numa posição de oposição, de opositor. Isso. Pode passar. Em um desenvolvimento saudável da personalidade, sabe-se o que se quer e como consegui-lo, o que se torna decorrência inevitável da capacidade de escolha. Aqui ela já está falando, digamos assim, do oposto, né, dessa pessoa que não sabe dizer não, porque aqui ela fala o desenvolvimento saudável da personalidade. Uhum. Sabe-se, no desenvolvimento, sabe-se o que se quer, como consegui-lo, e o que se torna decorrência inevitável da capacidade de escolha. Quando tal não ocorre, há surgimento de uma expressão esquizoide. Esse aqui eu tinha pesquisado também, Edna, e estava no outro slide. Aqui eu não tenho as minhas anotações do É, esquizoide. o esquizoide foi falado na aula passada, mas eu vou entrar nele aqui. Eu vou entrar aqui. Tá, então você vai procurando, eu continuo a frase. Tá bom. Na
o paciente foge para atitudes de submissão receosa e de revolta interior. Pode falar. Posso falar? Aqui está dizendo Ah, assim, ó, esquizoide é um termo que se refere a um tipo de personalidade ou transtorno mental caracterizado por características principais: dificuldade em estabelecer relações sociais próximas, preferência por isolamento e solidão, dificuldade em expressar emoções, pensamento lógico e analítico, mas com dificuldade em entender emoções. Sensibilidade excessiva a críticas ou rejeições. Tipos de esquizoide. Transtorno de personalidade esquizoide, que é o TPE, um transtorno de personalidade caracterizado por isolamento social e falta de interesse em relações. Esquizo... Esquizoidia, um traço de personalidade que pode ser presente em pessoas sem um transtorno de personalidade. Sintomas: dificuldade em fazer amigos, preferência por atividades solitárias, dificuldade em expressar emoções, sensibilidade excessiva a críticas, dificuldade em entender nuances sociais. Causas: genética, ambiente familiar, trauma infantil, desenvolvimento cerebral. Tratamento: terapia cognitivo-comportamental, terapia psicodinâmica, medicamentos antidepressivos e estabilizadores de humor e suporte social. Desafios: dificuldade em estabelecer uma relação terapêutica, resistência a mudanças, necessidade de abordagens terapêuticas personalizadas. Diferenças entre esquizoide e outros transtornos. Em relação à esquizofrenia, um transtorno psicótico com sintomas como alucinações e delírios. Não é isso do esquizoide. Transtorno de personalidade antissocial. Um transtorno de personalidade caracterizado por falta de empatia e comportamento agressivo. Não é o caso do esquizoide. Transtorno de personalidade borderline. Um transtorno de personalidade caracterizado por instabilidade emocional e comportamento impulsivo. Também não é o caso. É importante lembrar que apenas um profissional de saúde mental pode diagnosticar e tratar um transtorno de personalidade esquizoide. É isso que tem aqui. mais complicado, né? É, De se diagnosticar. né? Então, ela já colocou aqui a morfia psicológica e agora esse traço esquizoide, né? Então, silencia e afasta-se do grupo, que é o que você leu aí, né? Do Exatamente. grupo social, que passa a ser visto como, com hostilidade por haver se negado a penetrá-lo, alegando, no entanto, que foi barrado. Mas isso é a pessoa que se sente assim, às vezes nem é o que aconteceu realmente, né? Isso. Sua óptica distorcida da realidade trabalha em favor de mecanismos de transferência de culpa e de responsabilidade, que é o que ela disse antes ali, né? Quando a pessoa se sente barrado, se sente rejeitado, mas é porque está transferindo essa questão para terceiros, né? Então, e aqui tem muitas pessoas que chegam até nós, né, que diz que não sabe quem é, né, não tem identidade. É mais ou menos isso aqui, né? É a falta da autoafirmação, quer dizer, isso pode ter nascido lá na infância mesmo, né? A pessoa adulta, ela diz, não sei quem sou, não sei quem sou, sabe? Uhum. É muito interessante esse funcionamento e esse conteúdo da Joana. E eu imagino, assim, que vocês se deparam bastante com essas situações, porque se a gente for ver, a psicologia é nova, né, na humanidade. Tem Isso, muitas coisas sendo descobertas, né, muitos comportamentos que não se explicava enquanto não se tinha esse tratamento, e que agora é a humanidade tem a oportunidade. Só que, infelizmente, ainda em algumas situações é a última coisa a se procurar, né? Porque verdade. ainda existe um certo tabu, Hum. né, com a psicologia e tal. Pode passar. Mediante essa conduta, o enfermo se nega à liberação dos conflitos,
mantendo-se em atitude cerrada, por falta do senso de autoafirmação. O seu é o conceito falso de que não é bem-vindo ao grupo que ela acredita não aceitar, quando em verdade é ele que evita e afasta-se desse grupo. Aqui é uma conclusão do que a gente falou lá no outro, né? Uhum. À medida que vão sendo liberados os sentimentos perturbadores e negativos que se encontram em repressão, os desejos de afetividade, de expressão, de harmonia manifestam-se, direcionando-o para valiosas conquistas. Isso aqui é um passo muito grande, né? Uhum. Com o desenvolvimento da capacidade de julgar valores, surgem as oportunidades de autoafirmação, em face da necessidade de escolhas acertadas, a fim de atender aos desejos de progresso, de crescimento ético-moral e de realização interior. É todo um processo, né? De Isso. se, de se conscientizar de toda essa posição, de toda essa visão de mundo, partir ali para a mudança, que ela fala do segundo item aqui, e fazer, não, no terceiro, fazer as novas escolhas, buscando essa melhoria. Querem comentar alguma coisa aí? Podemos passar. Aqui, a Joana vem com algumas dicas, né, de como o indivíduo pode buscar essa autoafirmação, encontrar essas respostas, a ajuda, né, que pode estar em nós. E então ela fala, por meio de exercícios mentais, nos quais se encontrem presentes as aspirações elevadas e de enobrecimento, bem como através de movimentos respiratórios e físicos, outros para liberar o corpo da couraça, dos conflitos que o tornam rígido, a autoafirmação se fixa, propiciando um bom relaxamento, que se faz compatível com o bem-estar que se deseja. E nós sabemos que o quanto a questão da respiração, o contato com conosco mesmo, né, esse momento de meditação, de reflexão, nos ajuda na saúde como um todo, né? E ela aqui coloca a questão dos exercícios mentais, que eu deduzi que seja, né? A meditação, a reflexão, e dos exercícios físicos, a gente sabe também que trabalha a questão da respiração, a questão do que é o momento que você para pensar em muitas situações, quando você está ali numa caminhada, num exercício que está liberando muitos hormônios, né? Que te ajudam nessa melhoria da saúde. Eu entendi assim. Vamos para o segundo item aqui. Com o desenvolvimento intelecto-moral da criança, passando pela adolescência e firmando os propósitos de autoconquista, mais bem delineadas surgem as linhas de segurança da personalidade, que enfrenta os desafios com tranquilidade e esperanças renovadas. Esse seria o caso da criança que pôde se expressar, né, na sua totalidade ali, na negativa, ou não, contestando ou não, sem ser reprimida, né, no seu desenvolvimento, em toda a sua fase de tentativas aí nas suas escolhas. Denilce, eu entendi aqui, eu acho que dá para a gente incluir isso aqui, eu pensei agora, né, por meio de exercícios mentais. Eu acho que exercício mental tem muito a ver com os nossos pensamentos, né? Então, assim, o que que eu visualizo, o que que eu sinto, né, através né, da minha inteligência e tal, mas o que que eu estou pensando? Então, assim, volta de novo quando você falou da meditação, é um dos
Volta, volta, volta. Ferramentas. O tripé da meditação é observar, autoobservação, né? Relaxar e não julgar. Então, olhar esse pensamento, né? Identificar que pensamento é, né? Não correr dele, né? Mas fazer o exercício mental das escolhas, inclusive, né? Então, se eu estou tendo pensamentos recorrentes, pensamentos desastrosos, né? É muito característico isso do ansioso, né? Não só, mas do ansioso é muito, muito, muito forte isso. Ali já dá para fazer um exercício, né? De identificação desse pensamento e escolha de pensar, né? Visualizar, estar pensando mesmo, construindo um pensamento mais positivo, né? Porque isso vai fazer bem para quê? Para mim, inclusive até a nível celular, né? Então, assim, eu Uhum. posso começar exercício mental pela educação dos pensamentos, educação nesse sentido, né? De observar o que eu estou pensando, né? E escolher mudar esse pensamento. Eu acho que aí também já vem a questão da escolha, né? Aí mais para cá, no meio, ela vai falar que liberar o corpo da couraça dos conflitos, né? Onde que moram esses conflitos? Na estrutura psíquica, né? Então, lembrei da fala da Marina, porque a pessoa, ela fica sem identidade mesmo, eu até citei sobre a questão, ela vive mundo de persona mesmo, né? Essas couraças, a persona também é chamada de couraça, né? Então, precisa saber quais são essas personas que eu tive que construir na minha vida, né? E a persona a gente utiliza com a finalidade de ser aceito, né, pelo outro, pela família, pelo ambiente social, né? Então, a gente saber que a gente está utilizando, quando está utilizando e para que está utilizando, né? Porque elas podem, entre aspas, nos engolir, nos perder de nós mesmos, né? Mesmos. Então, é isso que eu fiz essa reflexão aqui. Muito bom. Podemos passar? Se ninguém está falando, acho que podemos. Podemos. Nesse particular, a vontade desempenha importante papel. O querer, né? Eu quero continuar nessa posição ou eu quero fazer a mudança para minha melhoria. Trabalhando em favor de conquistas incessantes que contribuem para o amadurecimento psicológico, característica vigorosa da saúde mental e moral. Então, vou repetir. Nesse particular, a vontade desempenha importante papel, trabalhando em favor de conquistas incessantes que contribuem para o amadurecimento psicológico, característica vigorosa da saúde mental e moral. Você precisa querer, né? E esse trabalho incessante significa que não é de uma hora para outra, né? É o tempo inteiro você estar ali se olhando, né? Se moldando, né? De acordo com as necessidades de mudança nesse sentido. Desculpa. Em cada vitória alcançada através da vontade que se faz firme cada vez mais, o ser encontra estímulos para novos combates, ascendendo interiormente e afirmando como conquistador que se não contenta em estacionar nos primeiros patamares defrontados durante a escalada de ascensão. Desejando as alturas, não interrompe a marcha, prosseguindo impertérrito no rumo das cumeadas. Ou seja, ter determinação, né? Não é parar no meio do caminho, desistir, é querer cada vez mais no seu tempo, no seu processo, galgando melhorias, né? Até que chegue nessa ascensão. As cumeadas, no rumo das cumeadas, eu acho que é ao máximo, né? Ao pico da sua progressão. Alguém quer comentar aí? Vamos passar. Pode passar.
Só estou olhando algumas anotações aqui que eu fiz no livro também, mas não é nesse slide ainda. Aí aqui está. Esta é a finalidade precípua do desenvolvimento emocional, estabelecendo diretrizes que definam a realidade do ser, que se afirma mediante esforço próprio. Em tal cometimento, não podem ficar esquecidos o contributo dos pais da família, faltou uma vírgula, da sociedade e as possibilidades inatas que remanescem do seu passado espiritual. Então, existe aí todo um conjunto de situações, né? Nós não estamos falando só desta encarnação. Tem Exato. toda uma trajetória espiritual, tem toda uma bagagem aí, né, na história desse indivíduo. Não é só desse momento, dessa família de agora, do grupo social de agora, também, né? Tudo faz parte, é um conjunto de situações que contribuem nesse desenvolvimento emocional. Estando na Terra, o espírito, para aprender, reparar e evoluir, nele permanecem as matrizes da conduta anterior. Então, ela reforça ali a questão do passado espiritual, né? Facultando-lhe possibilidades de triunfo ou impondo-lhe naturais empecilhos que lhe cumpre superar. Nós sabemos que, assim, existem várias frases de nós estamos aqui a passeio, né? Não estamos aqui para nos melhorar por algum objetivo. Então, nós trazemos já algumas coisas para espiar, digamos assim, né? Para corrigir. Então, além de toda a situação que nós vamos encontrar aqui, tem a questão dos empecilhos de outras vidas também, que nós precisamos, de repente, reparar. Pelo menos Então, isso, assim, entendi é, de um com o outro, de um item aqui com o outro, né? Aquela reforça. Denilce, é nesse ponto aqui, tá, que nós da BRAP, né, da psicologia, vamos dizer assim, da linha filosófica espiritualista, que nós vamos além, tá, junto com a Joana. Porque só a psicologia, a teoria, né, ela não iria entrar nisso aqui. Então, a Joana de Ângeles, esse estudo que a gente faz, é exatamente para entender o espírito em si, né? Não só a personalidade, né? Quando ela fala de remanesce no passado espiritual, ela está dizendo do espírito, não só da personalidade que a gente habita, né? Que tá vivendo essa personalidade. Então, é nesse ponto que é o diferencial, sabe? Uhum. Pode passar. Eu achei interessante que nesse slide que ela coloca o desenvolvimento emocional Uhum. como um, um propósito da evolução do ser. Então, isso me leva assim, uma correlação direta, né, a entender que o equilíbrio, a compreensão das nossas emoções, a, a, a percepção, a, o próprio equilíbrio, né, dos nossos afetos, das nossas emoções, eles demonstram o quanto nós estamos evoluídos ou evoluindo. E isso, né, esse desenvolvimento emocional, ele é uma tarefa própria, individual. Uhum. É aquela frase que sempre me traz muita reflexão. Ama teu próximo como a ti mesmo. Se eu ainda não tenho uma evolução
de me amar, de aprender a me amar, é esse amor que eu vou dirigir para o meu próximo. Porque a primeira pessoa que recebe o amor sou eu. Uhum. Então, achei muito interessante, me tocou profundamente essa primeira frase desse tópico. Uhum. Bem interessante mesmo, Olga. Eu não tinha percebido isso que você destacou. Bem legal, bem legal. Sim, Vou passar. tá. Quando a autoafirmação não se estabelece, apresentando indivíduos psicologicamente dissociados da própria realidade, tem-se a medida dos seus compromissos anteriores fracassados e da concessão que a vida lhe propicia por segunda vez para regularizá-los. Então, aqui ela coloca que se o indivíduo nessa vida não alcançar esse propósito da autoafirmação, ele perde uma oportunidade, né? Cumpre, portanto, ao psicoterapeuta, que achei interessante que ela coloca, lá atrás ela colocou a dica de como buscar essa, né, essa autoafirmação, e aqui a ajuda profissional, né? Cumpre, portanto, ao psicoterapeuta o desenvolvimento de uma visão profunda do self, de forma especial, em relação ao ser eterno que transita no corpo em marcha evolutiva. Isso também, esse pedacinho dessa frase aqui é muito bonito, ó, que é o ser eterno que transita no corpo em marcha evolutiva. Nós só estamos nesse momento aqui, nós temos todo um histórico, né? Mas, assim, infelizmente, a gente só vê esse, né? Só esse pedacinho aqui, só esse momento. Por isso, É. tanta confusão. Eu não sei, eu acho que se a gente soubesse um pouquinho lá de trás, talvez ficaria mais fácil ou não. Somente assim se poderá entender racionalmente, que é o mais difícil, talvez, né? O porquê de determinados indivíduos iniciarem a autoafirmação nos primeiros meses da infância, enquanto outros já se apresentam fanados, incapazes de lutar em favor da sua realidade, no meio onde passará a experienciar a vida. Muito, muito bonito esse último parágrafo, né? Esse último item. Vou até ler de novo, gente. Ok. Somente assim se poderá entender racionalmente o porquê de determinados indivíduos iniciarem a autoafirmação nos primeiros meses da infância, enquanto outros já se apresentam fanados, incapazes de lutar em favor da sua realidade, no meio onde passará a experienciar a vida, porque é aquilo que ela falou desde o início, porque nós temos um histórico lá atrás. Então, de acordo com a nossa evolução, com o que nós já experienciamos em outras situações, para alguns é mais fácil já desde os primeiros meses da infância, iniciar essa autoafirmação. E para outros não. Além de todo o comprometimento ou toda a vivência familiar e social que pode influenciar, né? Eu Então, entendi dessa forma. nessa terceira frase, o primeiro item que ela fala aqui, a tarefa já foi feita, né? Então, o espírito já tem isso nele. Então, pouco ele vai ser influenciado pelo meio, né? Porque ele já adquiriu isso, é dele, né? Do capital dele. Agora, no segundo, ainda não, ainda está precisando aprender isso, né? E quando você Sim. comentou no segundo quesito ali, uma opinião sua que talvez facilitasse saber, né? Eu digo para você que não. E por que que eu digo? Ah, Às vezes a gente quase pira com as coisas dessa vida.
Imagina se eu tiver ainda uma visão de vidas anteriores ou de vida anterior. Olha a confusão, seríamos todos esquizofrênicos, tá bom? Sim, pode ser. Isso também é uma opinião minha, tá? Eu penso. Aham. Mas eu concordo com você, Edna, porque pelos estudos que a gente faz e as literaturas, né, elas falam que a gente está na nossa melhor versão. Então, se a gente não Tá. está achando bom, é bom a gente ficar por aqui mesmo, porque se não está muito bom agora, imagine nas versões anteriores, Boa né? lembrança, Marina. Vamos ficar nessa versão que é a melhor, então é o que tem para o momento, vai. Verdade. Tá certo. E Achei, eu gostei, vamos dizer, esse capítulo agora que ela leu, capítulo Frase. não, essa última Esse trecho. frase, esse último trecho que vocês estão falando, eu me recordei do Chico Xavier, né? Com a experiência dele de infância, né? Porque Verdade. ele já veio, né? Dá para pegar ele como exemplo, porque realmente ele é foi um exemplo para nós, né? Então, aqui quando fala, né, que tem espíritos que ele já vem com essa consciência, né? Então, ele já sabia da tarefa dele, né? Tanto que o sofrimento que ele passou na infância, né? Com a madrinha dele, com o Uhum. primo dele, né? Toda a dificuldade que ele sofreu, ele já tinha essa consciência espiritual é, do que ele já havia conquistado, vamos dizer assim, moralmente, espiritualmente, né? Da evolução da conquista dele já, porque é tão pequenininho e tão, né, assim, tão que a criança ela já tem essa, vamos dizer assim, essa imagem, né, de inocência, vamos dizer assim, de não ter muita sabedoria, né? Mas quando o espírito já tem uma evolução, desde criancinha ele já demonstra nas atitudes, no modo dele não se revoltar, dele não infringir os adultos, dele não fazer compensação pelo sofrimento dele. Por quê? Porque ele já tinha já adquirido essa sabedoria espiritual, né? De que ele tinha, vamos dizer assim, bagagem para superar aquilo. Ele já tinha consciência espiritual de que ele passaria por aquilo ali, mas que ele ia superar aquilo ali de uma forma de não se revoltar, de não, né, de ele não se ultrajar, né? E foi o que ele fez, né? Porque de tão criancinha e ele passar por aquelas experiências de sofrimento, né? De tudo que ele passou, né? Acho que vocês já conhecem um pouquinho da Sim. história dele de criança, né? Acho eu Ô, que a achei Marina, Olga interessante queria falar. que aqui, mais uma vez, a Joana de Ângeles, ela coloca um conceito da, assim, da vida espiritual de uma forma ali entremeada na frase, né? Ela diz assim: quando a afirmação não se estabelece, apresentando os indivíduos psicologicamente dissociados da própria realidade, tem-se a medida dos seus compromissos anteriores fracassados, ou seja, a nossa realidade atual é a realidade de compromissos anteriores que nós fizemos, né? E da concessão que a vida nos está proporcionando por uma segunda vez. Na verdade, nós já estamos numa segunda tentativa. Então, Exato. sim. a não compreensão desta realidade com, assim,
um impedimento, uma inibição do processo de individuação, de desenvolvimento emocional, nos faz fracassar. Então, a medida do nosso fracasso é a medida do nosso não desenvolvimento emocional e da não aceitação da realidade que se apresenta para nós. Eu não quero aqui dizer que não existam realidades muito duras, né? Mas nós sabemos que quando a gente não olha para a realidade que a gente tem como uma realidade, quando a gente nega essa realidade, fica pior. Que a gente deixa, inclusive, de conhecer os recursos que a gente possa ter para enfrentar, para superar essa realidade que se apresenta. Achei muito interessante mesmo, né? de Nós grande somos profundidade. espíritos repetentes, né? Sim, sabe Deus quantos, né? Vai saber. E eu gostei bastante dessa imagem que a Denilce colocou, né? Somos a obra inacabada, um degradê contínuo entre quem fomos e quem estamos nos tornando. Achei lindo, Denilce. Sim, eu coloquei também porque eu achei que tinha a ver com esse tema aqui do slide, que eu achei muito interessante, porque a gente não tem ideia do que nós estamos ainda pintando, né? Gostei bastante, tirei de uma página de psicoterapia, alguma coisa assim. Muito legal. Pode passar. Se ninguém for E falar mais, só mais uma coisinha. pode falar. Esse parágrafo aqui também é de muita responsabilidade, né? Aí eu fiquei aqui refletindo sobre esse parágrafo aqui. Cumpre, portanto, ao psicoterapeuta o desenvolvimento de uma visão profunda do self, de forma especial, em relação ao ser eterno que transita no corpo em marcha evolutiva. Então, o quanto também que a gente também nesse trabalho nosso, né, enquanto psicoterapeuta ou terapeuta ou psicopedagogo, porque eu acho que tudo envolve, né, um ensinamento, vamos dizer assim, um despertar de consciência, né, vamos dizer assim, ajudar o nosso paciente, o nosso cliente, o nosso aluno, o nosso, seja lá quem for, a ajudar ele, né, a enxergar a potencialidade que existe dentro dele e, principalmente, a realidade de ser um ser que está, vamos dizer assim, num corpo momentâneo, mas que, vamos dizer assim, trazer essa realidade para ele, né? De uma forma assim, vamos dizer assim, cautelosa, mas para que ele entenda que ele é responsável pelas experiências que ele já teve e pelas experiências que ele está tendo e pelas experiências que vai surgir daquilo que ele está realizando agora. Sim, Né? muito Porque interessante. a marcha evolutiva significa que não acaba, não acabou lá atrás, não acaba aqui, não vai acabar lá na frente. Que é uma sequência, né? Ou seja, por isso que tem a repetição, como a Olga trouxe, né? A repetição das problemáticas, a repetição dos problemas, quando a gente não enfrenta, quando a gente não desperta, né? Então, tudo isso, uma coisa está ligada com a outra. Exato. Exatamente. Vamos lá. A sociedade marcha inexoravelmente para a compreensão do espírito eterno que o homem é.
do seu processo paulatino de evolução através dos renascimentos. Herdeiro de si mesmo, que transfere de uma para outra etapa as realizações efetuadas, felizes ou equivocadas, qual aluno que soma experiências educacionais, promovendo-se ou retendo-se na repetição das lições não assimiladas, com vistas à conclusão do curso, que é o que você acabou de falar, né, Marina? Às Sim. vezes a gente vai ali repetindo, hoje é consequência do ontem, e, e é uma marcha, ó. Ela repete aqui, que a sociedade marcha inexoravelmente para a compreensão do espírito eterno que o homem é, né? Sim. A Terra assume a sua condição de escola que é, trabalhando os educandos que nela se encontram e propiciando-lhes iguais oportunidades de evolução e de paz. Ou seja, a nós é dado todas as coisas da mesma forma, só que cada um vai conseguir absorver, aproveitar de acordo com a sua escala evolutiva ali, né? De acordo com as suas escolhas, com as suas necessidades. Assim eu entendi. E a Terra está aqui para nós, para nos ajudar, enquanto função escola, né? É o educandário, né? É. Isso. Mais alguém quer comentar? Eu fiquei pensando também, né, a importância, né, do desenvolvimento infantil, né? Porque Aham, essa fase, né, vamos dizer assim, todas as fases é importante. A gente sabe que hoje em dia a gente já ouve falar na educação do espírito na gestação, né? Tem até escolas já para isso, porque o negócio é tão sério e já vem a educação já vem lá do mundo espiritual, né? Porque ele já está estudando lá. Depois que ele estuda lá, que ele fala, não, eu aguento, eu faço, eu quero, pode mandar, eu vou dar conta, isso e aquilo. Aí o mentor, né, nosso amigo, não, vamos devagar, vai devagar, você não vai aguentar tudo, né? Vamos de pouco em pouco, isso e aquilo, vai fazer na cabeça dele, aí ele aceita, aí ele vem. Aí na barriga da mãe, ele ainda, agora ele já recebe a educação, né? Porque tem muitos locais que já tem evangelização no ventre da mãe. Então ele já vai se educando ali para tentar ali já, né? Inspirando aquele espírito, né? No progresso dele evolutivo quando ele aportar aqui para nascer, né? Já vir aqui para essa terra e caminhar aqui. Então, quanto que é importante todas as fases de desenvolvimento da criança, né? O quanto que a evangelização também infantil pode contribuir para ajudar esse espírito, né, a se reconhecer como um espírito imortal e saber que ele está aqui a trabalho, a desenvolvimento, a progresso, a evolução, a trabalhar o máximo que ele puder a sua criatividade, seu desenvolvimento, sua educação moral, enfim, tudo, né? E o quanto que é importante, nesse sentido, ajudar a criança a reconhecer as suas emoções desde pequenininha, né? Quando ela fica com raiva, quando ela fica emburrada, quando ela usa de teimosia, quando ela se joga no chão, quando ela é respondona, quando ela, né, é egoísta, não quer dividir os brinquedos com os outros, nem com os irmãos, nem com os amiguinhos, quando ela pega as coisas dos outros e traz para casa. Então, quanto que é importante, né, esse processo aí de ensinar a criança a reconhecer as emoções dela, conversar, mostrar, né? Hoje tem muita literatura infantil, graças a Deus, né? Os centros estão recheados aí de literatura,
de já para poder ir cultivando esse tipo de coisa na criança, né? Reconhecer as emoções, desenvolver os sentimentos, trabalhar os sentimentos, né? Aprender a falar dos seus próprios sentimentos para não crescer um adulto, né? É, vamos dizer, envolvido nas personas no mundo do faz de conta, né? Que não é uma pessoa, né? É uma persona mesmo, né? Encalacra tanta persona que depois fica difícil de desencalacrar, né? Eu acho que é isso, meus amigos, que eu fiquei pensando aqui. A educação pedagógica, né, nas escolas, é um conjunto, né? É na escola, é em casa, é no centro, onde quer que a criança vá, frequente, né? Quanto que é importante esse trabalho, né, em torno da criança para ela poder, né, ser um adulto mais saudável, né? Então, eu fiquei refletindo sobre essa primeiras palavras aqui. A sociedade marcha inexoravelmente para a compreensão do Espírito Eterno. Eu fiquei aqui eu pensando, né, quanto seria facilitada a vida no planeta, né, se a grande maioria tivesse essa compreensão, né, que nós estamos aqui só por uma experiência e por um tempo, né? E que nós somos muito mais do que isso e seremos para frente, já fomos, somos e seremos, né? Seria, eu penso assim que seria libertador de mentes, libertador essa compreensão. Fiquei eu refletindo sobre isso. Sim. Sim. Aí, nessa apresentação, esse é o último slide, mas eu separei aqui uma citação de Joana, que é do livro Homem Integral, que eu Uhum, achei que, de certa forma, tem a ver com todo esse conteúdo que nós estudamos hoje. E eu vou ler para vocês. tá. O grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Não apenas identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Porque, de certa forma, essas reações, como é que nós reagimos diante, né, das situações diversas que nós temos, essa forma de reagir também tem a ver com essa autoafirmação, se ela existe ou não, né? Essa foi a minha interpretação. E como me chamou a atenção essa citação dela, eu achei que ela cabia aqui nessa apresentação, sabe? Falei, tem a ver porque é um, hoje nós vivemos, sim, há muito tempo, né? Nós temos em cada situação, em cada experiência, vários conflitos para serem resolvidos. Mas, principalmente nessa realidade emocional que ela colocou, que nós estamos tendo muita dificuldade, nas aspirações legítimas, quais são as nossas aspirações legítimas, né? E a dificuldade de lidar com as diversas situações. Era isso. E para o final, gratidão. Era no outro Nós é slide, que na outra apresentação. agradecemos. Mas você falou, Denilson, isso está legal. Muito interessante, né, a sincronicidade, porque assim, a Olga enfatizou bastante sobre, né, um slide ali sobre isso, e aí, nesse trecho que você leu, só confirmou, né? É Sim. muito bacana a sincronicidade aí com esse outro livro, né? Achei muito É, legal. e as obras dela se complementam mesmo, né? É. Aham. Então, eu já vou começar por mim, né? O que que ficou para mim, né? Esse início desse conteúdo, sabe? Da questão da importância que é a criança se manifestar e nós adultos entendermos quanto é necessária a manifestação da criança. Claro que tem as suas, temos que fazer as contenções, sim, né?
mas assim, quanto que isso pode facilitar um espírito que esteja precisando desse aprendizado, que ainda não fez esse aprendizado, né? Para poder, desde pequeno, ter essa autoafirmação já resolvida, para ter uma vida adulta bem mais facilitada, né? Isso que ficou para mim. Então, para mim, ficou muito, muito bem gravado, né? Que o nosso processo evolutivo ele está talhado pelo nosso desenvolvimento emocional, pelo nosso autoencontro, pela nossa estrutura, não é estruturação, porque parece que é uma coisa dura. Na verdade, é um processo mesmo, né? Pelo nosso processo de amadurecimento como, como pessoa, né? Nos nossos afetos, na nossa, na nossa vida em comum, né? Nos nossos relacionamentos, nos nossos vínculos. E, e aí isso me fez pensar no nosso papel, como a Marina falou, né? Nosso papel enquanto terapeutas, né? De, de levar essa compreensão para as pessoas com as quais a gente trabalha. Né? Havendo ou não uma, uma, um encontro, vamos dizer assim, da, da, dessa pessoa saber ou não que ela é um ser eterno, porque algumas religiões entendem essa eternidade de uma forma diferente, né? Mas que nós estamos num caminho mesmo de encontro. Encontro conosco, encontro com Deus e, consequentemente, encontro com o outro. Isso ficou para mim assim, bem. Caiu bem, bem profundamente. Maria, Murilo, Marina, a própria Denilce, que preparou, né? Posso ficar por último, pode ir falando. Deixa eu falar um pouquinho. Para mim ficou assim, né? Ela fala dessa importância dessa autoafirmação na infância, mas assim, como que isso também vai se estender até e principalmente na adolescência, porque a adolescência é onde que essa personalidade vai se consolidando, né? A criança ela tá ali agindo, né, lutando por essa personalidade dela, mas ainda muito intuitivamente e tal, né? Aí na adolescência isso também vai acontecer, mas assim o ser já começa a ter um pouco de consciência. E aí onde que é importante a sociedade, os adultos, a escola, os pais, né, estarem fazendo esse olhar. E aí a gente vê o tanto que isso fica meio capenga, assim, porque os pais, na sua grande maioria, têm dificuldade de compreender aquele ser como um ser que está naquela fase, né? Os pais estão muito naquele lugar de pai, preocupado em ser um bom pai, né? E às vezes não respeita, não consegue olhar aquela criança e aquele adolescente naquela fase da vida. O que está acontecendo com aquela criança naquele, né? Por que que ele está agindo daquele jeito? Por isso que ele está fazendo a birra? Por que que ele, né? O adolescente, por que que ele não quer saber mais nada do que eu ensinei? Né? Porque o adolescente chega e passa por essa fase, né? Eu jogo fora tudo que meu pai e minha mãe me ensinou, eu jogo fora e não quero saber de nada daquilo. E o tanto que esse movimento é saudável para aquele indivíduo, mas o tanto que isso é doído para os pais, né? Você saber que, né?
Tudo aquilo que você ensinou, o adolescente está jogando fora, mas ele está jogando fora naquele momento. Depois ele vai retomar todos aqueles conceitos que os pais ensinaram, né? Mas que ele passa por esse momento onde ele tem que negar, ele precisa negar aquela mãe, ele precisa negar aquele pai, e que esse movimento é muito saudável. E quando os pais não têm a maturidade para compreender essa negação, né? Os pais também entram em parafuso. Meu Deus, passei a vida, cadê meu menininho? Cadê minha menininha linda que me obedecia, que fazia tudo, que ia para o centro comigo, que ia para a igreja comigo, e hoje ele não quer saber de mais nada e quer fazer um monte de coisa oposto, né? E que esse movimento não tem nada de errado, que é um movimento extremamente saudável, né? Para quê? Para essa afirmação, né? Desse ser, dessa personalidade, do que ele quer ser, do que ele está escolhendo ser, né? Então, mas nem sempre os pais têm essa maturidade, por isso que acaba caindo nos nossos consultórios, né? Essa, os BOs, né? Os aborrecentes, né? Acaba caindo no nosso consultório e muitas vezes, eu pelo menos que trabalho com adolescente, a gente observa que o grande problema não é o adolescente, né? É os pais que não estão conseguindo compreender aquela crise, né? Que está acontecendo com aquela criança, né? E aí ela traz que isso, né, já vem lá da criança, né? Então é bem bacana essa compreensão que ela traz. E também gostei do desenvolvimento do sentimento, né? Porque se o objetivo principal é a gente aprender a amar, né? Essa maturidade, né? A gente vai trabalhando, como se a gente estivesse numa escola para aprender a amar. Eu vejo assim, né? A minha compreensão é essa: nós estamos aqui numa escola, o objetivo é aprender a amar, né? Essa coisa de amar que a gente entende, não sabe o que é, uma hora a gente sabe, outra hora a gente não sabe direito, né? É um amor ainda muito de troca, né? Nós vivemos um momento de aprendizado do sentimento onde o amor ainda passa pela troca, né? Eu amo, mas no mínimo eu espero que aquele afeto que eu dou para o outro, amanhã ele retorne de alguma forma para mim, né? A gente ainda está nesse movimento de troca. E que está tudo certo, né? Porque a gente está nessa escola de aprendizado, de aprendizado desse sentimento superior que é o amor, né? E para mim ficou essas duas, né, fechou um pouco mais essa compreensão, né? Ou seja, coisas que a gente já sabe, mas que a cada estudo, vai fechando um pouco mais, né, essa compreensão. Segundo a Joana mesmo, E, segundo a pode Joana terminar. mesmo, ela diz que uma das formas do aprendizado é repetição. Então tá tudo certo, vamos repetir. Exatamente, né? E vou comentar que eu gostei da camiseta aí, ó. Tá vendo? A gente está falando de É fraternidade, olha, eu estou vendo a verdade. camiseta. A fraternidade está fazendo 15 anos essa semana, né? Parabéns para eles. Nós Isso. fizemos 10 e eles estão fazendo. É verdade, é verdade. Legal, né? Muito bom. Também adoro minha pretinha. É, Tenho outras, mas essa daqui eu gosto bastante. Murilo? Depois eu falo, Murilo. Primeiro, agradecer, né, da gente estar reunido para o crescimento coletivo, né, e o quanto nós, ao promovermos para nós mesmos, né, inicialmente esse aspecto filosófico, meditativo e psicológico, né, porque por um ângulo eu consigo defender a lógica do processo. Pelo outro, às vezes nós estamos como que divididos, porque não conseguimos construir a nossa individuação. Então, tem uma cantora norte-americana que a gente traduz ela da seguinte forma, ela fala assim: vá o mais rápido que a sua parte mais lenta consiga te acompanhar, porque vai chegar um momento em que você vai precisar acolher essa parte sua mesma que você às vezes não reconhece como sua, né? Você vai ter que recolher, porque
numa visão de junguiana, a gente pertence ao universo, a gente não é só um pedaço, né? A gente também se relaciona com esse universo todo. E em todas as fases, diante de uma maturidade que nos deixa perplexo, né? Porque o que ficou naquela parte que eu tinha que aprender e não aprendi, eu amadureço aceitando o que eu não dei conta de fazer. E quanto mais eu me revolto, quanto mais eu fico perfeccionista, menos eu me aceito como sou. E fico tentando ser algo que eu ainda não conquistei, né? Então, assim, se enquanto filho eu errei, enquanto adolescente eu me equivoquei, enquanto adulto, né, eu não soube me comunicar, enquanto ser imortal, tá tudo certo. Eu estou aqui, recebi esse corpo nesse planeta para aprender. Só que aí eu quero ser tão perfeito que eu não aceito que eu sou imperfeito ainda. E aí eu crio um conflito, né? E eu não consigo me autoafirmar porque eu não sou quem eu gostaria de ser. Então eu fiquei muito mexido, né? E a todo tempo conversando com a minha criança e falando, Murilo, tá tudo bem ser imperfeito, né? Aquela foto das várias faces, né? Uhum. Eu fiquei pensando uma coisa que o professor disse. A gente poderia andar todos com aquela plaquinha, né? Que às vezes colocam, estamos Em obras. trabalhando para melhor atendê-los. Poderíamos andar todos com essa plaquinha, né? Em E obras. em obras. E me vem a questão do tamanho, né? A Joana A traz ali. fachada, né? Foi? A fachada igual, né? Para É. todo mundo. E aí me vem a questão do tamanho, né? Porque se num determinado momento eu errei e eu for capaz de é, vamos dizer, se eu acertei, que eu possa contribuir espalhando aquilo que eu acertei, não para ser maior do que ninguém, só o suficiente para contribuir, né? Mas se eu errei, que eu seja suficientemente pequeno, não menor do que ninguém, só o suficiente para procurar alguém para pedir ajuda. Uhum. Então, assim, eu achei que eu não ia conseguir falar, porque eu tava me sentindo muito mexido, mas obrigado por vocês terem me ouvido. Que coisa boa que você Haja conseguiu falar, palavra. porque contribuiu bastante. É. Não só para nós que estamos aqui, mas para quem vai nos ver depois, né? Toda fala nossa tem uma reflexão e é uma reflexão do sentimento nosso, né? A gente não fala só pela razão, mas fala pelo sentimento. Então, se é do sentimento, é autêntico, né? Uhum. Tem alguma mais coisa para falar, Marina, ou não? Podemos passar para a Denilce. Tá sem som, Marina. Pode passar para Denise. Ok, obrigada, Marina. Obrigada a você. Então, todos nós sabemos que quando chega um conteúdo para a gente estudar, para a gente falar, ele é muito mais para nós mesmos, né, do que para o outro. A minha fala tem muito a ver com o que o Murilo disse. Eu me vi em muitas situações ali, em muitos momentos que eu lia, relia e montando os slides, e o quanto isso também mexeu comigo e me fez refletir e me fez tomar algumas atitudes. Então, assim, tudo contribui. Joana é muito educativa, né? Então, em um outro momento em que era minha aula e que eu não pude fazer, era um tema também bem provocativo, entende? Então, assim,
por algum motivo as situações acontecem, né? Então é só gratidão, porque esse tema foi assim bem, mexeu bastante também comigo e me fez refletir muitas situações. E o que realmente eu quero, né? E o que estou buscando para que isso aconteça. E agradecer por estar aqui, por vocês me ouvirem, com todas as minhas limitações. Imagina, Denilce, você sempre contribui, sempre, tá? Não pensa que você não contribui porque você não entende, não sabe a teoria da psicologia, porque você não sabe porque você não fez, tá? Mas a Sim, compreensão sua, né, como pessoa, né, como educadora, né, como professora, e você é professora de crianças. Então, assim, imagine você trabalhando com as crianças, o quanto isso mexe com a sua criança, né, também, né? Então, é isso. Acho que todos só nós de aqui, estar aqui já é uma oportunidade desta sim, vida, de estar exato. nesse grupo. Exato, nós todos nos ajudamos, né? Aprendendo junto, né? Ouvindo a opinião de cada um. É aquilo que eu Uhum, falei, se é do sentimento, é autêntico, então, nossa, isso é uma raridade nos dias de hoje, né? A gente verdade. ter esse privilégio de ter esse grupo nosso, né? Nesse sentido. Então, tá bom, gente. Podemos, então, encerrar a gravação aqui, Sim. ok? Sim. Pausar, interromper. Então, boa noite a todos. Até a próxima quarta.